Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais uma aula, esta aula 21ª, e hoje vamos para um tema que me parece importante, sendo que há muitos atores que às vezes se perdem um bocadinho aqui nesta fase, ou seja, como em qualquer interação, em palco, fora do palco, existem momentos em que temos que discordar. Isto tem muito a ver também com um tema em que a autoestima e o autocuidado e aquilo que é o autoconhecimento é muito importante. Percebermos os nossos limites e aquilo que faz disparar. Há determinadas coisas que nos fazem disparar. E é preciso saber conter. Na última lição falámos muito da capacidade de contenção a partir de deixar a espontaneidade criar essas barreiras, porque a espontaneidade obviamente abre-nos e sempre que precisamos controlar, entre aspas, as emoções agressivas, temos que nos conter. Um, a discordância em palco entre duas personagens ou entre dois atores não deixa de ser igualmente a discordância entre duas pessoas, não é? Portanto, a arte de discordar com verdade cénica é a capacidade de nos mantermos fiéis à nossa verdade e ao mesmo tempo aceitar a diferença, aceitar que o outro não tem que ter a mesma visão de vida e de mundo. E isso é importante para nós também definirmos a nossa própria visão, saber sermos fiéis a essa visão e sabermos conectarmos e estruturarmos com essa visão, ok? Portanto, este exercício de atuação, a arte de discordar com verdade cénica, tem a ver com isto, tem a ver com como saber discordar em palco, enquanto ator, mas também enquanto verdade interior, ok? É importante saber fazer isto. Um, Portanto, o objetivo é desenvolver a inteligência emocional e a tensão dramática em cena com diálogo respeitoso. Ou seja, saber manter um nível de respeito aceitável e ao mesmo tempo ter a inteligência emocional e a tensão dramática para saber dar a volta, digamos assim, ao texto, saber discordar, mas ao mesmo tempo não entrar em conflito aberto e direto com o outro, saber ser também ao mesmo tempo respeitoso. Portanto, inspiração e contexto dramático, a inspiração em Richard Boleslavsky, já temos estado aqui a falar com o seu Acting the First Six Lessons, e portanto a meta é discordar com afeto, mantendo a conexão e a tensão crescente, e portanto os dois personagens discordam intensamente sobre algo pessoal, mas conseguem manter o distanciamento suficiente para haver um respeito, ou seja, conseguem falar sobre temas, aceitar críticas, aceitar contrapontos, mas ao mesmo tempo manter aquilo que é a sua fidelidade ao seu caminho, não se deixarem manipular ou seduzir pelo outro, porque esta também pode ser uma situação de fuga, uma forma de fuga àquilo que é algo que está a confrontar, algo, e então para não haver um conflito aberto, o tal medo do conflito leva à acomodação. Ora, isto é uma forma errada de lidar com o desafio e com a tensão da diferença de opiniões. Portanto, o ideal aqui é sabermos manter os nossos valores e princípios, aquilo que nós entendemos que é a nossa visão sobre uma determinada realidade, isto no contexto daquele personagem, da forma como ele pensa e da forma como ele está, fidelidade ao personagem, fidelidade à verdade e essência do personagem e perceber que o outro personagem também está em fidelidade e autenticidade e verdade ao seu personagem. E os dois juntos têm que saber discordar, mas manter uma conduta educada, polida, correta e ao mesmo tempo até uma certa ironia, uma certa criatividade na forma como se abordam. Portanto, deve haver um aquecimento, o tom de voz, de subtexto, para quê? Para que as emoções sejam controladas de alguma forma. E esta é uma fase em que deve haver frases neutras, ou seja, uma fase inicial onde se deve procurar, acima de tudo, estabilizar energética e emocionalmente para depois entrar em cena. Então é o aquecimento. Tom de voz e subtexto devem ser trabalhados. Portanto, um só ponto de vista, ir com calma, entender o que o outro diz e transmitir essa mesma ideia, não é? Que é só um ponto de vista, vamos com calma, entender o que o outro diz. Pronto, aqui este vamos com calma tem mais a ver com percebo o que estás a dizer, entendo, também tudo bem, sem manifestar necessariamente concordância. Entendo, percebo não significa concordo. Portanto, entendo o que você diz, entendo, pronto. Interpretar com empatia, mas também saber lançar o sarcasmo, o desprezo, a ternura, sempre em doses doseadas, de forma a manter ao mesmo tempo a atração, a atratividade e ao mesmo tempo dizer aquilo que queremos dizer. Portanto, é um subtexto emocional, realista e, portanto, esse será efetivamente o objetivo. Em cena improvisada, a chamada discordância
construtiva. Portanto, aqui os temas essenciais que quero trazer, na direção da peça, no método de interpretação, no dilema ético. Não é? Estas são, digamos, as áreas, digamos, onde pode haver discordância construtiva. Então, na direção de peça, frases, modelos, eu entendo, mas vejo diferente, ou seja, método de interpretação, concordo com a base, discordo com a conclusão, e portanto tem a ver com interpretações. Dilema ético, posso explicar do meu ponto, e aqui os pontos de vista ou as formas diferentes de estar. E portanto isto acaba por ser, digamos, uma forma de modelar a nossa própria comunicação com o outro, de forma a sermos assertivos, a defender aquilo que são os nossos valores, princípios e ideias, sem pôr em causa, em risco, aquilo que é a correção, a educação e a forma como nos dirigimos ao outro. Ou seja, ser firme, ser direto, ser defensor dos seus valores e princípios não é sinónimo de ser grosseiro, mal educado, agressivo, que são realidades que nada têm a ver com a assertividade. Ou seja, agressividade é diferente de assertividade. Este é o ponto fundamental aqui acerca da chamada discordância construtiva. Ritmo e intensidade. A cada 3 minutos muda a energia da cena. Este é um aspecto muito importante. A dissociação, que é talvez uma das técnicas mais importantes da comunicação, ela é também aplicável no palco, não é? Ou seja, a capacidade de mudar as energias da cena, de conciliação, suavizar, ouvir, conflito, onde eleva o tom e a intensidade, mas ao mesmo tempo mantém o respeito, ou o silêncio tenso, que é quando, por simplesmente, corta a cena, não é? Só olhares e gestos. A intercalação entre conciliação, conflito e silêncio tenso permite fazer o ataque, a defesa, no fundo o silêncio tenso, defesa, o conflito, ataque, e a conciliação, que é o equilíbrio das duas, em que há a suavização e a audição. E isto permite a adaptação emocional dinâmica, ou seja, tudo isto é dinâmico. Tal como vimos na lição anterior, que trabalhamos a cena, a naturalidade fora da cena, aqui também dentro da cena podemos, com estas mudanças de flow, de energia em cena, conseguir efetivamente trabalhar os 3 estados de forma alternativa e dinâmica, criando com isto a, digamos, criatividade surpresa para o outro, digamos, a novidade. Porque a novidade é um aspecto absolutamente essencial e que tem a ver com o ritmo e intensidade. Portanto, essa novidade, trazer novidade constante, ajuda a que a cena se torne bastante mais coesa e mais forte em termos daquilo que é a dinâmica que estamos a empregar. Isto é um pouco abstrato, é óbvio que numa cena que estejam a estudar fica mais fácil e podem inclusivamente falar com o vosso companheiro, a pessoa com quem estão a trabalhar, o ator com quem trabalham, a contraparte, sobre estas mesmas questões no próprio contexto da peça. Okay? Portanto, feedback e reflexão, que é sempre importante, no fundo era isto que eu estava a dizer, devem questionar se houve verdade nas falas, se a discordância aproximou ou afastou, se o personagem escutou com dignidade, se o corpo expressou o conflito com subtileza ou não, e este tipo de avaliações são importantes, sobretudo fazerem entre vocês como é que se sentiram nas peças. Se efetivamente sentiram essa verdade, se houve discordância que aproximou ou afastou, se houve dignidade com o personagem, o que é que foram os bloqueios, e quando é que o corpo expressou o conflito, porque isto ajuda-vos a compreenderem-se a vocês mesmos enquanto personagens e a compreender o outro enquanto personagem também e ajudá-lo a melhorar, digamos assim, naquilo que é o seu desempenho, a sua performance relativamente à forma como atuou. Portanto, esta fase do feedback e reflexão é muito importante para ambas as partes e para poder haver uma evolução profícua, haver efetivamente algo de concreto que depois possam utilizar mais à frente. Portanto, os resultados esperados: desenvolvimento da consciência emocional, da escuta ativa, através da sustentação do conflito sem ruptura e da construção dramática em camadas. Voltamos à perspectiva das camadas, ou seja, construir aqui camadas, ou seja, níveis, onde vocês consigam proteger-se, onde não exponham diretamente aquilo que tem mais fundo, porque isso pode-vos prejudicar em termos de atuação, e ao mesmo tempo sustentar esse conflito sem qualquer ruptura. Isto vai desenvolver 2 aspectos: a consciência emocional por um lado e a escuta ativa por outro. Portanto, consciência emocional e escuta ativa acabarão por ficar aqui altamente desenvolvidas, precisamente por este trabalho de construção dramática em camadas e sustentação do conflito sem rupturas. Okay? Portanto, estes são os pontos aqui de apoio para que realmente vocês possam dizer que, no contexto desta lição, atingiram os resultados que eram esperados. Okay? Basicamente é isso. Isto tudo para quê? Para a provocação dramática final, não é? Você acha mesmo que atuar é só técnica?
Esta é a pergunta, não é? Ou seja, teria que fazer sempre aqui a pergunta: será que é só técnica? Ou será que isto tem a ver com um trabalho emocional profundo que é feito ao longo do tempo e que tem a ver com um trabalho da nossa própria interioridade, autoestima, da autossegurança e ao mesmo tempo da capacidade de nos blindarmos nas situações próprias? Se não houver verdade interna, a plateia sente. Portanto, o equilíbrio interno e emocional é parte da atuação. Portanto, aqui está o desenvolvimento da autoestima, que nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade e depois a termos a autossuficiência em palco. Ou seja, termos a eficácia, a capacidade de construção. Ou seja, sem autoestima não poderemos ter de forma alguma eficácia e eficiência em palco. Portanto, estimular o embate das ideias com verdade e conexão. É aqui o objetivo fundamental que vos queria trazer e, portanto, era exatamente isto, ou seja, a autoconfiança que vem do conhecimento resulta sempre de uma autoestima profundamente trabalhada e com a autoconfiança vem a execução de excelência, ok? Uma autoconfiança baseada em profissionalismo e competência. Era isto que vos queria trazer, voltamos-nos a ver amanhã, até lá despeço-me cordialmente.